Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as complicações neurológicas da dengue. E é uma coisa assim, dor de cabeça e infecção viral, elas são muito amigas, né? A Totalmente. gente falava muito, ai, Covid dá dor de cabeça, mas na realidade as infecções virais, uma É. boa parte delas dá dor de cabeça. Fala aí um pouquinho. Como a doutora Cris falou, é, durante o percurso dos sintomas da dengue, né, o paciente, além de dor no corpo inteiro, até conhecido como doença quebra-ossos, né? Nós ficamos com dor muscular, dor, entre aspas, nos ossos, nos tendões, ligamentos, no corpo e no sistema locomotor, né? Dor no corpo inteiro. E, além disso, o paciente pode ter cefaleia, né? Pode ter cefaleia, que pode variar de leve intensidade até cefaleia de fortíssima intensidade. Né? As pessoas falam que a dor de cabeça pode ser um lado da cabeça só, pode ser dois lados, pode ser dor atrás dos olhos, pode ser dor na cabeça toda. Os pacientes eles podem ter dor em aperto, dor constante, aperto de forte intensidade, pode ter escapes de dor e virar latejante. Então, durante a dengue, nós podemos ter dor de cabeça de todos os tipos. Esse é o primeiro processo. E junto com a dor de cabeça, na verdade, as manifestações neurológicas, elas acontecem, as complicações neurológicas acontecem até 20% dos casos, mais ou menos, né? Existem estudos que mostram 5%, existem estudos que mostram 20% dos casos, né? Em torno de 5 a 20% dos casos podem ter manifestação neurológica. Bom, além disso, a pessoa pode evoluir com rigidez de nuca, né? Difícil para mexer o pescoço, difícil para esticar a perna. Nós chamamos tudo isso de sinais de irritação meníngia, ou seja, os envoltórios do sistema nervoso central, eles podem ficar inflamados, né? Ou seja, aí nós temos nós podemos dividir as complicações neurológicas, né, em alguns setores, né? No sistema nervoso central, nós podemos ter as meningites, né, em que o líquido céfalo-raquidiano e os envoltórios do cérebro eles podem inflamar. Nós podemos ter um quadro de meningite, né, e o diagnóstico é feito, o médico atende o paciente, infectologista, clínico geral, neurologista. Os médicos atendem o paciente, se julgar necessário, se houver rigidez de nuca, se houver muita dor de cabeça, confusão mental, sonolência, aí nós podemos retirar líquido céfalo-raquidiano para fazer análise, ou seja, líquido que banha o cérebro, que banha a medula, líquido que está em contato com as meninges, para nós sabermos se está inflamado ou não. Havendo inflamação, aí fazemos todo um tratamento específico, orientação específica para meningite viral, no caso. Bom, além disso, nós podemos ter o quadro de encefalite, né? E nós podemos ter um quadro de mielite também, né? Então, a dengue ele pode causar encefalite, nós chamamos de encefalomielite. Então, o encéfalo pode inflamar, né? Pode ter, inclusive, destruição do parênquima cerebral, ou seja, pode dar sinais focais que nós chamamos. A pessoa pode ficar com metade do corpo sem perder a força de metade do corpo. A pessoa pode, caso seja uma mielite, por exemplo, a pessoa pode ficar com paraparesia, ou seja, ambas as pernas podem ficar fracas, né? A pessoa pode ficar, dependendo da intensidade do problema, a ficar, entre aspas, paralítica, né? Dependendo do grau de acometimento do tecido nervoso. Então, nós podemos ter encefalite, nós podemos ter mielite, inclusive com destruição de parênquima cerebral ou parênquima medular. Nós, dentro do sistema nervoso, de modo até mais raros, nós podemos ter a síndrome de desmielinização encefálica ou medular, né, em que o sistema imune do corpo ele pode produzir anticorpos que passam a atacar os envoltórios das fibras neurais dentro do sistema nervoso e provocar uma desmielinização, mas isso dentro do sistema nervoso central, né? Inclusive, quando ele é disseminado, chamamos até de ADEM, né? Que é de desmielinização disseminada por processo inflamatório autoimune,
né? O nosso nosso sistema imunológico, ele começa a produzir anticorpos para atacar o vírus, né? E ele pode se atrapalhar e atacar o cérebro. E atacar o nosso próprio cérebro. Né? E matar as células, os neurônios. Isso. Então, até agora nós falamos de meningite, encefalomielite, né? E no sistema nervoso periférico, né? A dengue pode causar o que nós chamamos de síndrome Guillain-Barré, que é bastante conhecido na população. A síndrome Guillain-Barré ele pode acontecer semanas a meses depois da primeira infecção, ou seja, quando a pessoa nem mais lembra que teve uma dengue, aí pode começar com fraqueza em membros inferiores, né, nos membros, né, geralmente membros inferiores, mas pode começar com fraqueza em membros superiores também. Trata-se de uma fraqueza ascendente, aí vai subindo a fraqueza, daqui a pouco está em membros superiores, e se o processo se agravar, pode pegar a musculatura da respiração, pode pegar a musculatura do rosto, ou seja, dependendo da gravidade do quadro, a pessoa precisa ir para um pronto-socorro para ser internado. Alguns pacientes precisam até de ventilação mecânica. Tá? E a síndrome de Guillain-Barré, ela é caracterizada por, nós chamamos de polirradiculoneuropatia inflamatória aguda, ou seja, de modo repentino, agudo, a inflamação dos nervos periféricos, assim como as raízes nervosas, né? E é caracterizado por desmielinização também, ou seja, é uma doença autoimune desencadeada por uma infecção viral, né? Pode ser a dengue, pode ser a chikungunya, pode ser hepatite A, B, etc. Né? São vários tipos de vírus, mononucleose, etc. Vários tipos de vírus podem depois fazer com que o nosso próprio sistema imune se confunda, né? Isso, a própria COVID também pode dar. Muito Guillain-Barré com COVID, né? Perfeito. E esses anticorpos, eles passam a atacar a mielina, ou seja, a capa de gordura que envolve os nervos, a mielina do sistema nervoso periférico. Então, esses são os principais, assim, e a última modalidade de manifestação neurológica, aí seria no dengue grave, né? Dengue grave, resultante de complicações sistêmicas, ou seja, nós sabemos que dengue pode dar insuficiência hepática, hepatopatia, né? O dengue pode dar insuficiência renal, ou seja, dengue acomete múltiplos sistemas, e a insuficiência renal pode dar acometimento neurológico, assim como insuficiência hepática pode dar sintomas neurológicos, de rebaixamento neurológico, inchaço do cérebro por causa de alteração de metabolismo no corpo, dando hipertensão intracraniana, pode até ter aumento da pressão dentro da cabeça, né, por inchaço do cérebro, por causa das complicações sistêmicas. E não esquecer que a dengue, ela pode diminuir as plaquetas do corpo, né, num processo que é síndrome hemolítico-urêmica, né, acaba consumindo muita plaqueta, a própria situação de sepsis pela dengue, né, pode consumir plaquetas, e com isso nós tendemos a sangrar mais. E não esquecer que uma das complicações assim que nós nos preocupamos são as hemorragias intracranianas. Sim. Pode sangrar o cérebro. Isso. Né? Então, as principais manifestações neurológicas são essas. Por isso, presta atenção naquela carteirinha com sinais de alerta, né? Exatamente. E além disso, o diagnóstico é importante e a carteirinha com sintomas de alerta é muito importante. Por quê? Porque vai prevenir de você chegar a um estado desse, com insuficiência hepática, renal, sangramento. E mesmo que acabe saindo da UTI, se vença toda, né? A mortalidade não é 100% nesse quadro, mas é muito próxima. Se vença tudo isso, é o que o Dr. Chu falou, você vai sair com sequelas graves, né? Muitas vezes você não recupera o rim, vira um paciente que vai fazer diálise a vida inteira, você acaba tendo complicações neurológicas de ficar acamado uma vida inteira, com déficits importantes, né? Então, assim, a prevenção aqui é o mais importante. Ou seja, evitar de pegar dengue, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais efetiva, né? E se
eventualmente vier a ter dengue, que, né, com tudo isso que a gente está tendo aqui de epidemia, que a gente tome todas essas medidas de evitar que chegue num quadro extremo, como o choque hemorrágico da dengue, né, que é a última fase aí, que tem uma letalidade extremamente elevada.